se transforme e aprender a melhorar, unir pessoas e alimentar seus corações, unir pessoas e alimentar populações. Parte dessa missão que é tão boa, melhora a vida das pessoas, unir pessoas e alimentar seus corações, unir pessoas e alimentar populações e alimentar seus corações e alimentar populações e alimentar seus corações. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao canal Capacitações EPAGRE Online. Hoje, então, vamos ter uma palestra com o colega Clóvis Levien Correia, meteorologista da EPAGRE, do CIRAM. E o intuito dessa palestra, então, é para que nos preparemos para a nova safra aí que vem chegando, para que possamos aí planejar bem as datas de plantio, para que tenhamos aí uma maior perspectiva de acerto e sucesso na safra que está por vir. Então, meu nome é Diego Silva, eu sou engenheiro agrônomo, extensionista rural na EPAGRE, escritório municipal de Cocal do Sul. Novamente, sejam todos bem-vindos, aproveitem para tirar as suas dúvidas via chat, a gente vai estar recolhendo as perguntas para depois da palestra o Clóvis estar fazendo aí as explicações que o pessoal, para as dúvidas que o pessoal tiver dúvidas. Lembro também que é muito importante para nós que o pessoal responda a nossa lista de presença que está afixada ali no cabeçalho do chat, para que a gente possa fazer então nossos relatórios e prestar conta aí dos nossos trabalhos. Ok? Então, novamente, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, aproveitem as informações para que possamos aí fazer o planejamento da nossa safra. Clóvis, muito obrigado já de antemão por ter aceitado o nosso convite, agradecer também o gerente Ângelo do CIRAM também por ter colaborado conosco e liberado a tua participação aqui com a gente para estar informando aí o nosso público informações bem importantes para o nosso planejamento. Boa noite. Boa noite, Diego, boa noite o Felipe também, né, que está nos assessorando, né, e estou à disposição justamente, né, e sempre é um prazer poder participar, eu gosto muito de fazer esse tipo de live, de palestra, repassar as informações, é algo que eu tenho muito prazer de fazer com todo carinho aí para vocês e que depois façam as perguntas aí, porque é extremamente importante até para ver se não foi bem a apresentação, não chegou naquele ponto adequado, então, por favor, façam as perguntas que eu acho extremamente importante e terei o maior prazer de respondê-las. Bom, estou à disposição.
Felipe, já colocou na nossa página, então, a previsão de tempo e clima, que a gente vai fazer isso para Santa Catarina, justamente é no setor de meteorologia da EPAGRE Cirana, que nós temos, tá? E essa palestra, vou começar, até pode passar, Felipe, eu vou começar falando justamente da previsão, ou melhor, da precipitação que aconteceu agora nos próximos meses. Vou pegar um mapa de cada mês, justamente para vocês terem uma noção, ou melhor, relembrá-los sobre isso. Depois eu farei uma apresentação da previsão de um acumulado de chuva de 5 em 5 dias para 15 dias, na realidade, tá? E os próximos aí, falando sobre a previsão climática para os próximos 3 meses. Bom, aqui nós temos um mapa. Vocês podem olhar que tem uma escala lá embaixo de cores. Isso aí está relacionado a percentuais de chuva. Por exemplo, quantos por cento de chuva aconteceu no mês, por exemplo, de março? Tá? Só para vocês terem uma ideia. Se fosse 100%, seria branco. Tá? Se for um pouco verde ali, que está 140, significa que choveu acima do esperado, da série histórica para o mês de março, choveu acima 40%. E assim sucessivamente. E se vocês olharem na escala, embora não tenha no mapa aqui, para o lado esquerdo seria as cores mais vivas ali, são um percentual mais baixo, 20%, 40%, 60% e 80%. Quer dizer, faltando chover. 80% choveu, 80% faltou, 20% da média histórica da região. Esse é o processo. Aí vocês podem observar que choveu bem mais, né? Choveu 200%, aquele azul mais claro, choveu até, em alguns pontos, até 250%. Então, foi uma chuva bem significativa para o mês na região do litoral sul de Santa Catarina. Então, e também tem uma parte verde ali que choveu 140%. Quer dizer, choveu 40% a mais do que o normal, tá? Pode passar? Durante esse período aí, os meses anteriores, para salientar, tá? Foi com chuvas abaixo da média histórica, tá? E agora, nesse mês de março, ficou acima, e também isso se repetiu, principalmente no mês de abril. Você pode observar que mais ao sul choveu mais, em relação pelas cores ali, vocês podem observar, e na parte mais ao norte do litoral sul, ficou em torno da média, que ficou branco ali, né? E teve alguns lugares até que teve uns pontuais só de 80%, quer dizer, faltou chover mais 20%, mas isso aí é em escala menor e são pontuais, mas no geral, realmente, mais ao sul choveu mais sobre a região, principalmente o azul ali, vocês podem observar, e também o verde. Pode passar? Agora, aqui que tem um indicativo forte. Maio foi um mês que tivemos períodos bons de chuva acontecendo, principalmente pegando o litoral sul e também o Planalto Sul Catarinense, e também atingindo até a Grande Florianópolis. Tá? Então, são valores bastante altos. Esse lilás ali que vocês estão vendo, tá? Em torno de 350 a 400 milímetros, o lilás mais forte, mais pontual, mas vamos pegar o lilás mais claro, que é mais representativo, tá? Então, choveu muito durante esse período, tá? E foi um período de chuvas até bastante fortes em alguns períodos, certo? E também, né, mostrando que realmente esse mês realmente maio choveu bastante. E vocês observarem, ele ficou concentrado mais na parte sul, tá? Principalmente no Planalto Sul, Grande Florianópolis e o Litoral Sul. Então tivemos uns valores significativos de chuva para o mês de maio. Pode passar? O mês de junho também se repetiu, tá? Também é outro período que nós tivemos. O mês de junho foi com chuvas bastante acima do normal, tá, para esse período. Então, mostrando que choveu aí, esse azul, vamos botar o azul normal, não ficou em torno de 250 milímetros, e também o azul mais forte ali ficou em 300%. Ali 250 é percentagem, não é valores, tá? Em milímetros. Isso mostra que realmente choveu bem acima do que normalmente chove no mês de junho,
Tá? Então, foi um período bastante significativo de precipitação durante esse período. E outra coisa, esse período nós estávamos com Laninha, tá? E justamente isso aconteceu, porque normalmente no Laninha dificilmente acontece esses valores tão significativos assim, em períodos mais localizados, tá? Embora, claro que existe período de Laninha até com chuva, mas a grande maioria é pouca chuva, quer dizer, chuva especialmente abaixo da média histórica, tá? Então, mas nesse caso não aconteceu. Tem outros fatores aí que a gente está estudando justamente o porquê disso aí, porque nós temos uma influência bastante grande do Pacífico e também do Atlântico, e isso influenciou bastante durante esse período, tá? O próximo, agora vocês já vão ver uma mudança, tá? Praticamente aqui no sul do estado, choveu muito pouco, tá? Se vocês olharem agora, está pegando as coisas mais vivas ali, que são abaixo da média histórica. Lembra que eu comentei? O 100% é o normal, que deveria chover, né? O valor que chove normalmente, e ficou tudo abaixo. Ficou o vermelho, aquele mais no centro ali, ficou com 20%, 40%, o laranja, e depois ficou mais dentro desse período. O laranja mais claro, que seria o 60% apenas, tá? Mostrando que realmente o volume, a quantidade de chuva baixou bastante e não atingiu para o mês de julho a série histórica. Embora o mês de julho não terminou ainda, né? Ontem nós fizemos esse mapa até ontem só, mas agora nós temos uma frente fria que está entrando, mas pelos indicativos ela deve chover pouco na região. Tá? O que vai acontecer mais é ventos. Isso aí nós estamos esperando para agora. Agora no período à noite aqui, madrugada, e isso vai ter. Já começou os ventos mais fortes e também choveu um pouquinho ainda. Choveu pouco ainda na região, mas não estamos esperando volumes muito significativos aí para o dia de hoje e também para amanhã. Pode passar, por favor? Bom, aqui eu mudei um pouco, não, o anterior. Volta um pouquinho, Felipe. Aqui, ó. Esse aqui é o total de precipitação. Isso mostra que... agora eu peguei e fiz o seguinte. Nesse mapa mostra o seguinte... Quantos milímetros, numa faixa de quantos milímetros choveu? O vermelho está abaixo de 25 milímetros até agora, no mês de junho. Muito pouco, né? Não tem nem o que falar. E mais abaixo, tá? Aquele laranja ali está em torno de 25 a 50 milímetros de chuva. Então, realmente, né? Esse mês vai ficar devendo, sabe? Pouca chuva mesmo, tá? E mesmo com essa chuva que eu comentei que é no dia de hoje também, acontecendo hoje e madrugada e depois não tem mais. Tá? Depois deve ficar aberto, a temperatura cai e aí já passa, deve fechar bem abaixo da média histórica. Perfeito? Próximo, por favor. Esse mapa aqui é o mapa que mostra, que diz o seguinte, da média histórica, quanto faltou chover se for negativo e quanto choveu a mais quando for positivo. Então, novamente, as cores mais amarela, laranja e vermelha são valores bastante elevados. Então, o que faltou chover da média em relação à média histórica. E aqui mostra que choveu está em torno de 50 a 100 milímetros, tá? Faltou chover. É porque isso tem uma oscilação de cada local, então ficou mais ou menos dentro dessa fase, tá? E isso não deve ser atingido, por isso que esses valores, para nós, pelo menos é importante para a gente verificar o quanto falta chover no mês. E esse aqui é esses valores aí, tá? Ou o contrário, quanto já choveu a mais também, que aí seria um valor positivo. Perfeito? Vamos para o próximo? Bom, agora, isso aí só foi para comentar sobre o que estava acontecendo, para vocês terem uma noção de precipitação, de o que aconteceu de precipitação da região, tá? E agora nós vamos passar para a previsão. Isso aqui é um modelo que a gente usa, né? É uma projeção na realidade, tá? Não quer dizer que isso aqui seja 100%, isso não é para 100%, mas pelo menos você tem uma noção de quanto deve chover. E pelos indicativos aqui, tá mostrando aqui pelas cores aqui, que vem um azul mais claro ali, mostrando aí ficando em torno de 10 milímetros aproximadamente, e tem lugares que não vai chover, como está mostrando ali a parte branca. Ou melhor, ele está mostrando pela minha escala, ó, 10 milímetros, abaixo de 10 milímetros é branco. Então, a gente está esperando ali que
que chova em torno de 5 a 10 milímetros, tá, na região. Então é realmente muito pouco. Tá? E tem lugares que pode não acontecer chuva nenhuma. Tá? É muito mal distribuído. Perfeito? O que vai, como eu citei, eu estou falando de chuva aqui, mas o que vai dar é ventos fortes na região. Isso sim. Tá? Então, isso aí requer certo cuidado. Até tem nossos alertas lá na Epagre-Ciran, que a gente já publicou, já vem publicando há vários dias. Perfeito? Então, esse aqui seria a chuva que justamente entre hoje e amanhã. Depois não tem mais, tá? Até o dia 1º não vai ter chuva, não. Perfeito? Pode passar, Felipe. Outro fator, aqui, nós estamos com outra frente fria que vai passar em torno aí, pegando dia 2, dia 6, tem um sistema que vai passar que vai trazer chuva também para a região. Agora tem um volume um pouco mais significativo, vai oscilar em torno de 10, 15 e até 30 milímetros pode chegar. Tá? Então, é mais ou menos dentro desse patamar que deve acontecer essas chuvas aí para vocês. Perfeito? Então, isso é em torno dos 5 do dia 2 ao dia 6, aproximadamente. Perfeito? Felipe, pode passar para o próximo? Aqui então, nós estamos já diminuiu, já passa todo o processo, está subindo mais e aí a tendência é de ficar mais aberto. Então, do dia 7 ao dia 11, a tendência se tiver chuva é muito pouco, tá? Porque na realidade ele está mostrando mais ao norte e mais ao sul, ali um pouquinho na divisa com o Rio Grande do Sul, mas isso aí tem algumas oscilações. Tá? Então, na realidade, a maior parte do período, chuvas devem ser abaixo de 10. Aquele branco, que eu comentei, deve ser abaixo de 10. Ou a parte mais azul, mais clarinho, e de 10 a 15 aproximadamente. É mais ou menos dentro desse padrão que deve ficar. Perfeito? Pode passar, por favor? Bom, como é que vai ser o resumo desses porque esses 3 mapas que eu peguei de 5 em 5 dias, eles vão se tornar num mapa só, para vocês terem um acumulado dos 15 dias. Tá, perfeito? Então, vou mostrar para o próximo mapa, Felipe. O próximo mapa é a concentrado do dia 28/7, que é hoje, né, até o dia 11 de agosto. Se vocês observarem, tá? Tu consegue dar um zoom nesse mapa, Felipe? Até para ver se abre mais para o pessoal. Mas, basicamente... Hein? Tá, tudo bem, então. O que eu posso comentar com vocês ali vai oscilar em torno de 30, 40 e pode chegar em alguns lugares até 50 milímetros, tá? Nos 15 dias, tá? Então, durante esse período, tá? Então, mas já melhorou, já tá bom. Então, tá mostrando justamente esses valores, tá? Então, aqui na escala, esse branco é abaixo de 20 milímetros, certo? E as outras cores ali tem 30, 40 milímetros ali, pelas cores. É só seguir a escala que tem embaixo ali, né? E isso mostra justamente esses valores aí para vocês. Então, é o acumulado daqueles 3 mapas que eu mostrei para vocês, tá? Só que eu fiz uma distribuição para ficar melhor, para vocês poderem enxergar melhor qual é o período desses 15 dias que teria um volume maior de chuva sobre a região. Pode passar, por favor? Bom, hoje nós fizemos aquela reunião climática, que é o Fórum Climático que a gente chama, que a gente faz todos os meses, no final de cada mês, para os próximos 3 meses a previsão. Então, tá, eu dei um resumo aqui, amanhã vai sair, se alguém tiver interesse maior, vai sair mais detalhado, tá? A gente sempre passa isso aí, repassa e vai estar no nosso site também, né? Essas distribuições com um maior detalhamento das condições. Mas o que estamos esperando? Nós estamos com o ano de Laninha, começa por aí, tá? O Laninha até deu uma intensificada agora, quer dizer, ele ficou com as águas mais frias do que o normal até então, e por isso que também não está chovendo quase aqui em Santa Catarina, né? Então, estamos esperando que na média, para os meses de agosto, setembro e outubro, no somatório desses 3 meses, tá? Deve ficar em torno da média histórica, né? Quer dizer, somando esses todos, esses meses, da média dos 3 meses, tá? E abaixo desses valores. Então, entre a média e abaixo. Por que isso aí? Nós estamos botando que agosto tem a possibilidade, os valores são mais baixos, né, anuais, por exemplo, setembro é um valor a média histórica de setembro e outubro é muito mais alta,
de valores de chuva do que agosto. Então, estamos esperando que também agosto, tá, devido a esses valores um pouco mais baixos, chegue até a média histórica, aproximadamente. Tá? E o mês de setembro e outubro com uma tendência próximo da média, abaixo da média. Então, mas volto a frisar, outubro são valores muito mais elevados de chuva, tem lugares que chove 180, 200 milímetros aproximadamente, então são valores mais altos, tá? Então, dentro desse período aí, é com essa tendência. Bom, estamos com período de laninha, né? Laninha tem uma característica que muitas vezes acontece, principalmente agora, agosto, mais para setembro até, que é aquele período de transição, terminando o nosso inverno, iniciando a nossa primavera, um certo aquecimento, e muitas vezes acontecem eventos extremos. Isso a gente não descarta, tá? Porque isso pode acontecer, quando acontece evento extremo, é mais isolado, é numa região só, né? E não quer dizer que vai ser na região de vocês, pode ser, normalmente isso acontece mais no Alto Vale, esses lugares assim, sabe? Mas podendo também chegar no litoral sul de Santa Catarina. Mas isso aí a gente vai noticiando e vai fazendo, porque a gente não tem como prever isso aí uma distância muito longa. A gente tem de ser em torno de, no máximo até 10 dias, tá? E se o evento ficar bem caracterizado, é bom sempre salientar. Mas isso aí é um ponto importante. A média, vou voltando, falando do como é que deve ser o trimestre. Trimestre, entre a média abaixo, por causa do laninha, né? E no agosto tendência próximo da média, aproximadamente, pode ser um pouquinho assim, um pouquinho abaixo, mas isso aí é próximo da média, tá? E setembro e outubro ficando entre a média e abaixo da média, tá? Então, só para vocês terem uma noção. Se quiser um mapa de chuva das regiões, de climatologia, eu tenho, tá? É só solicitar, tanto aí para meus colegas aí, que depois eles podem me pedir, ou eu repasso para vocês sem problema nenhum, que é a média histórica. Perfeito? Temperatura. Temperatura está... A temperatura, um dos fatores importantes é que nós estamos com julho totalmente atípico. Totalmente atípico. Esse julho, olha, raramente acontece, tá? Ele tá, porque está muito quente, coisa que não aconteceu em maio e junho, tá? Até no mês de abril, nós já tivemos temperaturas entrando, chegando, né, que é o característico do El Niño, e agora nós estamos com mês de julho, tá? Nós estamos com essa situação totalmente atípica. Isso está relacionado, que a gente chama de bloqueio atmosférico, que fez com que as massas de ar frio e as frentes frias fosse até o Uruguai ali, pegando o sul do Rio Grande do Sul e desviasse para o oceano. Então, isso a gente chama de bloqueio atmosférico, quer dizer, ele não vem para o nosso litoral, sabe, pegando o nosso litoral, pegando todo o nosso estado, tá? Então, ele realmente está bloqueado, né? Ainda continua com bloqueio, tá? Mas agora com essa chuva que aconteceu e também com os ventos mais fortes aí, tá? Esses bloqueios já começam gradativamente a se dissipar, tá? Então, por isso que a gente está esperando que no mês de agosto tenha um pouco mais de chuva, tá? Para a região. E esses bloqueios atmosféricos só acontecem com uma certa frequência. E alguns períodos ele cria um bloqueio que não deixa chover, e tem outros períodos que ele cria bloqueio que chove muito, chove até demais. Então, essas condições a gente sempre relata e fala sobre esse assunto, tá? Muitas vezes isso não acontece na nossa região, acontece em outras regiões, tá? Da América do Sul. Tá? Então, as coisas estão tudo interligadas, cara. Não tem essa, nós estamos ligados com a Amazônia, nós estamos interligados com o Oceano Pacífico, com o Oceano Atlântico, e também a parte sul da América do Sul, também nós temos certas interligações, certo? Então, o que acontece aqui, pode ter certeza que não é só daqui, não, ele vem de outros locais, tá bom, pessoal? Estou à disposição de vocês para perguntas, e também, se quiser, eu fiz uma apresentação rápida, e aí nós podemos conversar mais e sobre algum assunto específico que vocês acharem ideal ou gostaria de comentar.
Ok, pessoal. Obrigado, Clóvis, pela tua palestra, bem esclarecedora. Aqui no sul, Clóvis, até o Danilo mandou que em São João estava chovendo, Danilo Bauer, lá de São Isso. João do Sul, choveu e aqui em 13 de maio agora também já chegou a chuva. Que bom. Estava previsto mesmo, deu uma baixada na poeira porque já estava chegando aí numa condição de seca novamente para nós, né? Clóvis, aqui para nós a gente tem algumas culturas no sul, arroz irrigado, né? Maior área, cultivo também de frutas, maracujá, pitaia, banana, fumo agora também em desenvolvimento. E a gente faz alguns alertas, né, em detrimento daquilo que tu falaste, né, sobre a questão do Laninha, né? No que isso se aplica na prática, né? Por exemplo, o maracujá, talvez plantar agora, o vazio ele termina agora no dia 30 de julho, né? 31 de julho, perdão, e o plantio se inicia 1º de agosto. Então, a dica que fica para os produtores, talvez nessa primeira semana não seja interessante plantar porque vai estar um pouco mais seco. E já naquela segunda semana, pelo que tu mostraste, a gente já vai ter alguma chuva. Isso. Com a condição de solo um pouco melhor para plantar. A gente, em cima disso, Clóvis, te pergunto, a questão de frio agora em agosto, porque são duas coisas que interferem e os produtores depois a gente vai para as outras culturas, né? Estou pontuando, começando pelo maracujá. E alguma onda de frio agora nessa primeira semana, porque são duas coisas que afetam na questão da precipitação e também se ele sofre algum estresse agora no início do plantio, um frio, por exemplo, ele atrasa a questão de floração e consequentemente, a questão de frutificação. Então, tem alguma previsão de uma diminuição da temperatura agora em agosto? Tem sim, tá? Bom exemplo agora, é só passar essa frente e já vai baixar as temperaturas, tá? Principalmente final de semana aí, no sábado, no domingo, depois elas voltam a subir um pouco mais. Mas isso deve acontecer e também no decorrer de agosto deve acontecer, sabe? Não tem como. Até eu não comentei, mas ali estava até no texto, tá? Falando justamente de algumas condições, tá? De frios mais rápidos. Por exemplo, o frio vem, fica 1-2 dias e depois gradativamente já vai perdendo força, tá? Isso deve acontecer, como também períodos aí de períodos até com em alguns momentos mais seco, né? Períodos mais secos, também isso deve acontecer, que é característica do Laninha. O Laninha ele tem essas situações, tá? Tanto é que toda aquela chuva, aqueles extremos que eu mostrei para vocês de chuva, teve um período que aconteceu em maio, por exemplo, começou no final no início de maio, e depois teve outro período que foi no dia 22, 25 de maio, praticamente no intervalo quase não choveu muito. Então, tem essas características de Laninha, sabe? Que é totalmente diferente do El Ninho. O El Ninho praticamente fica chovendo quase todos os dias, é impressionante, né? E que não é o caso agora da situação. Então, isso aí tem que tomar cuidado, tá? Dessas temperaturas, realmente, né? E ficar sempre ligado na nossa previsão que a gente vai atualizando, tá? Essas temperaturas agora devem chegar aí por volta de uns 5, 6, de 5 a 7 graus de mínima deve chegar aí na região. Então, aí agora eu te faço a pergunta, já é uma temperatura baixa, né, para a cultura, ou não? Sim, com certeza. Até a nossa orientação é que o pessoal pense em implantar a partir aí do dia 5, 6, 7 de agosto o maracujá. E até mesmo outra questão que você chama a atenção é a questão dos ventos agora nessa época, que é outra questão também que o maracujá não gosta, é a questão de ventos. Então, o pessoal segurar um pouquinho, sei que o pessoal está ansioso, as mudas dentro aí dos viveiros para serem implantadas, mas que o pessoal, então, se segure um pouquinho e mantenham elas ali protegidas, né, para que possa plantar aí na época mais adequada. Bem lembrado, Felipe, bem lembrado, porque agora também esses ventos, principalmente agora, nesse período, tá? Hoje começando, agora à noite, e depois amanhã, durante todo o dia, vai vir um sudoeste até o oeste ali. Quando descer a serra, normalmente ele vai acelerar, tá? O vento vai ficar mais forte ainda, tá? No oceano, com certeza, né? E isso aí requer cuidado. Mas vai durar o quê?
vai durar 29, principalmente aí agora e à noite e depois do dia 29, aí sim a frequência é grande, tá? E no máximo num sábado pelo período da manhã ali, madrugada e manhã. Depois já diminui a intensidade de ventos. E o restante acompanha a nossa previsão, que a gente está sempre falando sobre isso, tá? O Everaldo aqui faz algumas perguntas. O plantio do maracujá pode ser feito agora em agosto? Everaldo, depende um pouquinho do município. Se você estiver aqui mais no extremo sul, falo ali de Sara para baixo, Balneário Rincão, aí é a partir do dia 1º de agosto. Dependendo do município, aí esse ano se mudou um pouquinho a janela, aqui em 3 de maio, por exemplo, Pedras Grandes, por causa de condições específicas aqui do local. Então, se atrasou um pouquinho, a colheita foi ali para dia 11 de julho, e se começa a plantar, então, dia 9 de agosto, se eu não me engano. Mas tem a normativa certinha da SIDASC, tá? Que determina, se você quiser, depois eu posso até deixar meu e-mail, eu mando para ti. E também ele pergunta, Clóvis, se tem algum risco de geada aqui para os próximos dias, ou se a gente pode descartar isso? Não, depende alguma isolada pode ter sim, tá? Não dá para descartar ela totalmente, tá? Mas ela é aquele período bem curto, é um dia, 2 no máximo, né? Isso aí pode acontecer, tá? A gente está esperando temperaturas negativas lá no Planalto Sul catarinense. A gente está botando ali em Urupema em torno de -4. Só para vocês terem uma ideia, né? Mais ou menos quanto vai ficar. E ali, como eu falei, de 5 a 7 é mais ou menos no geral aí na região, mas pode ter alguns pontos que realmente que o frio vai ser um pouco mais intenso aí. Não dá para descartar essa possibilidade aí na região. A mesma pergunta foi feita pelo Adriano Passoldi também. Boa noite, Adriano. Obrigado pela pergunta. Danilo complementa ali, que foi em torno de 20 milímetros em São João do Sul, Clóvis, lá a chuva Excelente. agora. Excelente. Choveu bem. Outra coisa que a gente chama a atenção também, né, pessoal, aí plantio de frutas, né, é a questão da irrigação, porque a gente vai ter chuva, mas como o Clóvis bem falou ali, espaçadas, né, elas em frequências aí bem não tão bacanas quanto a gente queria, né? Então, a gente sugeriu ano passado, né, Clóvis, na palestra que a gente deu ano passado, que quem puder nos procure aí, tem políticas públicas para isso. A gente não pode falar aqui uma por causa do período eleitoral, mas que nos procure nos escritórios municipais que incentivam a instalação de irrigação, né? As frutíferas aí na época da floração e frutificação exige uma quantidade de água aí bem significativa. Então, quem puder, né, tem programas governamentais, acabou de ser lançado o Plano Safra aí também. Então, para quem pode, a gente sugere aí se equipar com irrigação para que naqueles momentos de seca se tenha, né? O pessoal do grãos aqui também, né, Clóvis? Questão do arroz, a gente trabalha forte a questão da armazenagem de água na propriedade rural. Então, para quem puder separar uma parte da propriedade aí, fazer um bom açude para reservação de água, né, que faça isso. Porque está mostrando que, como eu citei, né, da média abaixo da média, então realmente o pessoal tem que, se puder armazenar, é bem interessante. Uhum. E para as hortaliças também, né, para quem puder se equipar aí com irrigação, nesses momentos críticos que a gente tiver aí chuvas bem esparsas, que se equipe, né? Perfeito, é isso aí. O Marlon Santana, o Marlon Clóvis é um agricultor lá de São João do Sul, é uma unidade de referência tecnológica nossa lá, né? A gente faz o acompanhamento lá da propriedade, então boa noite. Marlon deve ter chegado um pouquinho atrasado, mas eu vou pedir para tu falar que ele faz a pergunta. Vai ser um ano de chuva muito abaixo da média? Em relação ao ano, né, a ideia está falando nos próximos meses, é isso? É isso, Diego? Eu creio que porque o ano do agricultor é ano safra, né? Exato, tá. A tendência, tá, é que o Laninha vai até o final do ano, tá? E o início do ano que vem parece que, pelos indicativos, aí o Laninha não vai ter mais, tá? Vai ficar um ano dentro da normalidade,
tá? Mas até lá vai ter isso aí, então, com laninha, tá? Sempre trabalhando com os valores, tá? Da média abaixo, sabe? Tá? Mais para baixo do que para cima, né? Então, a tendência é de se ficar com os valores abaixo. Aquilo que eu sempre comento, tá? No período, especialmente em outubro, é o mês que chove acima do normal e acima das necessidades, tá? Se isso aí realmente se concretizar e tiver com os valores acima um pouco, ou dentro da média, armazena essa água, utiliza ela para poder usar mais para o final, porque tem um outro detalhe importante salientar aqui. Novembro já é um período de transição. Normalmente ele chove um pouco mais na primeira quinzena. Eu estou falando isso no geral, tá? Porque ele pode adiantar, pode atrasar, isso aí, né? Mas chove mais e no final não chove tanto, porque entra um período meio que de estiagem ali, que é a transição da primavera para o verão, e entra no dezembro ali com pouca chuva. Depois volta a chover novamente, porque muda o regime de chuva. Então isso é importante, vocês terem essa noção desse processo, embora tenha anos que isso não vai acontecer, mas sempre é bom lembrar que na grande maioria das vezes é esse processo que acontece. Então, chamando a atenção para justamente ficar ligado nessas informações. A princípio, as dúvidas então aqui do chat foram sanadas. Essa era a nossa proposta mesmo, Clóvis, de uma live curta, mas que pudesse aí para os nossos telespectadores aí do canal. Chegamos aí a 40 espectadores em dado momento da live, para que o pessoal possa então se programar, se planejar aí para os plantios. Eu creio que foi muito esclarecedor já as nossas recomendações técnicas aí a campo para orientar o pessoal no plantio, né, dos nossos colegas também. O Fabiano Alberton de Orleans estava aqui conosco, o próprio José Nicolau Fernandes ali de Siderópolis. Então já nos dá um guia, porque é uma coisa que o pessoal pergunta bastante nos escritórios, né? Plantar, quando é que eu posso plantar? Então a informação direta e reta para que a gente possa orientar os nossos produtores aqui na ponta. Então, não havendo mais perguntas, Clóvis, eu abro para tuas considerações finais. Tá, ok. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, tá? De você ter o Diego. E também o que eu deixo para o pessoal, no momento que precisares, aí entre em contato com nós lá da EPAG Ciran, sem problema nenhum, sabe? A gente vai atender vocês com a melhor boa vontade, e aí esses contatos aí, dúvidas que tiverem ou precisar de algumas informações mais dentro da EPAG, também eu sei que vocês ficam atende o pessoal aí, tá? Que vocês também podem entrar em contato com nós, ou juntar uma quantidade de dúvidas que o agricultor tiver, me passar, né? Vocês têm o meu e-mail, então vocês podem me passar e eu respondo aí com a maior boa vontade do mundo, sem problema nenhum. Será um prazer até poder ajudá-los, ok? Fico à disposição, tá? E espero que tenhamos outras lives aí para a gente passar e falar sobre essas informações justamente da parte de clima e tempo, né? Para a região do litoral sul de Santa Catarina. A gente agradece, Clóvis, aí por ter aceitado o nosso convite, né? A gente convida a acessar o site do EPAGRE Ciran, tem várias informações, né? O Clóvis mostrou ali para os 3 meses, a gente tem informações para 5 dias, 15 dias, 3 meses, tem os alertas ali da EPAGRE Ciran junto com a Defesa Civil. Então a gente tem bastante informação ali no site para que você possa se planejar, ter em mente o que pode estar acontecendo e minimizar ao máximo as perdas que porventura vem acontecer por determinado evento climático. A gente também tem o AgroConnect, né, que dá informações também sobre precipitação, a questão da evapotranspiração, que nos auxilia em decidir quando ou não irrigar os cultivos. Então a gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas aí de forma online. A gente tem o EPAGRE Mob, que é o nosso aplicativo também da EPAGRE. Então se utilizem dessas ferramentas que a EPAGRE disponibiliza para o produtor rural poder se planejar, poder ficar bem orientado e tomar as decisões aí o mais próximo da perfeição possível. Agradecer ao Felipe pela transmissão. Felipe, muito grato
novamente, fazia tempo que a gente não fazia a parceria aí das transmissões. Muito grato ao gerente Gustavo também por ter te liberado para fazer essa transmissão conosco. Agradecer novamente o gerente Ângelo do Ciram e agradecer a todos aí pela presença na nossa live. Tenham todos uma boa noite, assinem nossa lista de presença por gentileza, tá? E muito sucesso, na próxima safra aí que vem chegando, tá? É isso que a gente deseja, e quando o agricultor vai bem, a gente fica feliz e o nosso trabalho flui. Forte abraço a todos e uma boa noite. Boa noite. Se transforme e aprender a melhorar, unir pessoas e alimentar seus corações, unir pessoas e alimentar populações. Parte dessa missão que é tão boa, melhora a vida das pessoas, unir pessoas e alimentar seus corpos.